A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos presentes nessa noite do dia do Senhor, no qual nós temos mais uma oportunidade no seu dia de cultuar o seu nome, adorá-lo, louvando a Ele com salmos, ouvindo a sua palavra, lendo ela e a pregação do Evangelho. E agora, diante de nós, como temos feito, tanto nos cultos aos domingos, como também na doutrina, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, dessa vez no capítulo de número 22. Quem veio às doutrinas, ou quem veio à doutrina, sabe que será a continuação do que foi ensinado aqui, do capítulo 22, do 1 ao 6. Agora nós vamos do 7 ao 23, do capítulo 22 do Evangelho de Lucas. E a palavra de Deus declara, acompanhem suas Bíblias. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que preparemos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Bem, meus irmãos, aqui temos diante de nós a instituição da ceia. Era a Páscoa que acontecia, assim era feito, a Páscoa que apontava para o Cordeiro, Cristo, depois instituída aqui a ceia, no lugar da Páscoa. Antes desse acontecimento, nós temos aqui a questão de Judas, que iria trair o Senhor Jesus. Estando aqui próximo a essa festa dos pães ázimos, que nós vimos aqui, que preocupou bastante os principais sacerdotes e escribas, e eles planejavam prender Jesus, matar Jesus. Esse momento foi um momento em que foi de grande tensão para os governantes. Pilatos e Herodes já não estavam no seu lugar costumeiro,
porque o acúmulo de pessoas era muito grande naquele momento, era propício a uma revolta. Revolta porque eles temiam até, inclusive, um grupo de espécie de anarquistas que existiam, que eram os zelotas. Mas, aqui, no caso, Judas, que era destinado, né, à perdição, o filho da perdição, aqui concordou, como nós vimos, do 1 ao 6 aqui, concordou em entregar Jesus por 30 moedas de prata, que era apenas 10% do valor daquele perfume que foi derramado no Senhor Jesus, em que ele mesmo, Judas, reivindicou. Por que não se vendeu isso para dar para os pobres? No caso, ele ladrão, ele queria roubar aquele dinheiro. E aí ele, dominado por esse amor ao dinheiro, entregou Jesus por esse valor. Mas é chegado aqui o dia da festa dos pães asmos, e teriam que comemorar isso. Existia todo um rito que era feito para isso. Existia no mínimo 7 atos que eram feitos. E a gente vai citar aqui esses atos, até para nos situar em algumas coisas que até têm continuidade para nós hoje. Por exemplo, uma oração de ação de graças era oferecida pelo chefe da família. Bebe-se o primeiro cálice de vinho, geralmente diluído, para não haver risco de embriaguez, mas era vinho, e assim eles o faziam. A outra coisa era a ingestão de ervas amargas, como memorial da amarga escravidão egípcia. Já o terceiro ato, que seria a indagação de um filho, porque esta noite é diferente de todas as demais noites. E a resposta adequada do pai acontecia, quer narrada ou lida, pelo líder da família, pelo pai, assim acontecia. O quarto ato seria o cântico da primeira parte do Halel, que eles cantavam o salmo de número 113 e 14 nesse ato. E a lavagem das mãos, o segundo cálice. O quinto ato, de trinchar e comer o cordeiro, junto com o pão sem fermento. O cordeiro era comido em comemoração ao que havia sido ordenado aos antepassados que fizessem na noite em que o Senhor golpeou mortalmente todos os primogênitos do Egito e deu liberdade ao seu povo. Esse relato acontece em Êxodo 12, capítulo 12 e capítulo de número 13. Os pães sem fermentos eram em comemoração ao pão da pressa, comido pelos ancestrais. O sexto ato, a continuação da ceia, quando cada um come o quanto quiser, porém sempre enquanto durar o cordeiro, seria o terceiro cálice. E o sétimo ato, que cantavam a última parte do Halel, que era o salmo, do Salmo 115 até o 118. Aqui nós temos algumas coisas que temos que entender. Por que se declara que Jesus cantou um salmo na ceia? Porque eram cantados esses salmos na Páscoa. Inevitavelmente se cantava um salmo. Isso é um ponto. Outro ponto também em relação a isso, o costume também de o líder da casa dar resposta a toda a família. Saber explicar, saber narrar, saber colocar na mente dos filhos e da família todo o significado. Mas nós não comemoramos mais a Páscoa. Estamos relatando isso para dizer que aqui, nesse episódio, foi feito exatamente assim, por Jesus e os seus apóstolos. Assim foi feito por eles. Era um momento de transição e assim foi feito nesse momento. E devemos entender e compreender isso para saber o significado desse momento histórico aqui do Senhor Jesus com os seus apóstolos.
E aqui nós vamos agora para o primeiro ponto de hoje, que se encontra do versículo 7 até o versículo de número 18. Páscoa, uma preparação ordenada pelo Senhor Jesus, aqui no texto que está diante de nós. E aí, nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo aqui nos 2 primeiros versículos, nós vamos ver: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Aqui, somente no Evangelho de Lucas, nós temos algumas informações diante desse episódio. Uma das informações é que foi enviado Pedro e João para preparar a Páscoa. Nenhum outro evangelho nós vamos encontrar essa informação. A outra informação também é ver essa questão do sentimento de Jesus aflorado por esse momento, que nós vamos ver isso lá no versículo de número 15. Mas, por enquanto, nós vamos aqui. A Páscoa era a maior festa de Israel. Olhando para o passado, ela remete à libertação do cativeiro egípcio, quando Deus desbancou as divindades do Egito e tirou de lá seu povo com forte mão, com mão poderosa. Assim ele o fez. Olhando para o futuro, a Páscoa apontava para a cruz, onde Jesus abriria as portas da nossa escravidão e nos declararia livres. A cidade de Jerusalém estava em total efervescência. Muitas pessoas concorriam para aquele lugar, porque chegou a Páscoa. Então, 3 fatos, no mínimo, nos chamam a atenção aqui. Em primeiro lugar, a preparação da Páscoa, aqui do 7 ao 13, do texto que temos aqui diante de nós. Essa grande hora havia chegado, a hora marcada na eternidade. Isso não foi marcado simplesmente agora, de uma hora para outra. Esse momento aqui, esse ato aqui no qual nós lemos, ele foi preparado antes da fundação do mundo. A festa da Páscoa, seguida da festa dos pães asmos, era um tempo histórico do cumprimento desse plano eterno. Jesus manda Pedro e João preparar a Páscoa. O cordeiro, o pão sem levedo, o vinho e as ervas amargas não podiam faltar. Todo aquele ato teria que ser cumprido aqui nesse momento. O local espaçoso já tinha sido escolhido. E Jesus demonstra um conhecimento sobrenatural acerca do local, do dono, das circunstâncias que ali estavam. Tudo foi encontrado rigorosamente conforme predito pelo Senhor Jesus. Encontraram assim como estava, do jeito que ele disse, aconteceu. Em segundo lugar, o desejo de Jesus de comer a Páscoa. O versículo 14, 15, acompanhe comigo, diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com eles e com eles os seus apóstolos. Aí ele diz, e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes de meu sofrimento. Jesus coloca-se à mesa com os seus discípulos e revela o desejo intenso que ele tinha de comer a Páscoa com os seus discípulos. Isso antes de seu sofrimento. Jesus sabia que nessa mesma noite ele seria preso, cuspido, esbordoado, acusado, condenado pelo Sinédrio por blasfêmia, inclusive contra Deus. E essa conspiração de César. Já havia anunciado esse sofrimento Jesus 2 vezes.
Lá no capítulo 9, versículo 22, ele já havia anunciado isso. O capítulo 17, versículo 25, ele também falou sobre isso. Jesus, nos evangelhos, ele já havia falado que isso iria acontecer, e chegou a hora. Agora, chegar a hora do cumprimento dessas previsões. Jesus aguardava esse tempo com profundo anseio. Esse momento com eles. Em terceiro lugar, a profecia de Jesus sobre a consumação da Páscoa. Versículo 16 ao 18 diz: Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A referência ao cumprimento do reino de Deus indica que a Páscoa tinha significado tipológico. Jesus deixa claro para seus discípulos que não mais comerá a Páscoa com eles até que esta festa se cumpra no reino de Deus. E não mais beberá do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A Páscoa será cumprida na sua morte, na morte de Cristo, e a ceia será inaugurada e apontará para a consumação de todas as coisas. Algumas coisas nos fazem pensar bastante aqui. Em primeiro lugar, o privilégio que esses homens tiveram. Esses 12, antes da fundação do mundo, participaram desse momento de transição, participaram do momento em que se apontava, a festa que se apontava para Cristo Jesus, e agora se inaugurava um novo momento no sangue de Cristo, esse pacto de sangue, no sangue de Cristo. Mas é um momento em que Jesus ansiava antes da fundação do mundo. E ele esperou ansiosamente por isso com esses 12 homens. E Judas, até o maldito Judas, participou desse momento. Curiosamente, ele também participou desse momento. Outra coisa que nós devemos aqui guardar, e até eu já cheguei a dizer isso, você pode até dar cordinha para esse pessoal aí, que sustenta o desigregismo, os desigrejados, pode dar cordinha para ele. Esse negócio de papinho, onde tem 2 ou 3 em meu nome, lá estarei. Eu sou a igreja. Ceia não pode ser feita com uma pessoa. Aqui na Estou na Ceia tinha 12 homens, e Cristo estava lá. A ceia é um ato corporativo. Nem mesmo na Páscoa poderia ter apenas uma pessoa, porque o líder da família estava ali dirigindo aquele ato, e tinha uma família, tinha filhos, tinha sua esposa. É impossível cultuar a Deus, ser igreja sozinho. O desigregismo está absolutamente errado em toda a Escritura, e quando chega aqui é o final, é o checkmate. Então pode dar cordinha para eles, para conversar, para você mostrar o conhecimento e até dar uma aulinha para eles, a ver se eles mudam esse posicionamento. Às vezes a pessoa foi mal instruída, quer seja em sua igreja, ou quer seja nesses Alexandres Frotas de internet, como Caio Fábio, idiotado, que fica falando um monte de besteira em relação a ser desigrejado. E a Escritura não diz isso. O momento da ceia é corporativo. Sem ceia não existe cristianismo. Não existe cristianismo sem a ceia do Senhor. Sem a mesa da presença real dele. Nós vamos falar isso daqui a pouco.
E aí nós chegamos aqui nesse momento da instituição da ceia, no qual nós pegamos aqui do 18 até o 23, e vamos ver com claridade isso tudo. E vamos ler do 18 ao 23 primeiro, para a gente ir para o texto. E o 18 diz: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si: quem seria dentre eles o que estava para fazer isto? E aqui nós temos a instituição da ceia do Senhor, um pacto selado. A Páscoa chega ao fim. Não há mais necessidade de sacrificar cordeiros, pois o cordeiro sem defeito e sem mácula, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, será imolado. Isso para realizar um sacrifício único, de uma vez por todas, perfeito, eficaz e irrepetível. Não se pode fazer isso mais nenhuma vez. Jesus aqui instituiu o sacramento da ceia como memorial de sua morte até a sua gloriosa volta. A nova aliança está inaugurada aqui nesse momento. O novo pacto passa a vigorar, e não mais aquele antigo. Alguns pontos devem ser destacados aqui, nesse trecho da Escritura. Em primeiro lugar, o símbolo do pacto. 19 e o 20 vai dizer: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus abençoa e parte o pão, toma o cálice e dá graças. Pão e vinho são os símbolos do seu corpo e do seu sangue. Inclusive, por ser símbolo do seu corpo e do seu sangue, comer a sua carne e beber o seu sangue, por causa disso, que nós dizemos, sem ceia não existe cristianismo, e é um ato corporativo, não pode fazer só. Os cristãos foram chamados de ateus durante muitos momentos da história, do início do cristianismo, porque eles comiam a carne e bebiam sangue. De ateus nós eram chamados de canibais, chamados de ateus porque não tinha imagem nenhuma e nenhum Deus ali sendo adorado, nenhuma imagem. Eram chamados de canibais por causa disso, viu? Pelos que não eram cristãos e eram perseguidores, e eram idólatras e seguidores de outros deuses, eram acusados de serem canibais, porque eles faziam sempre a ceia, todas as vezes que se reuniam em nome do Senhor Jesus. Todo dia do Senhor, eles praticavam, eles faziam a ceia. Então, com esses elementos, Jesus instituiu a ceia do Senhor. O sacramento é um símbolo visível de uma graça invisível. É algo maravilhoso que acontece visivelmente diante de nós, de um ato invisível, cheio de graça da parte do nosso Deus. No meio do pão e do vinho, contemplamos o corpo e o sangue de Cristo e nos apropriamos pela fé de seus benefícios naquele momento. A linguagem da nova aliança que nós temos aqui é a única
referência à nova aliança nos evangelhos chamados sinóticos. O único momento em que é usado esse termo é aqui em Lucas. Lucas é cheio, como nós dissemos, desde o começo das exposições, tanto da parábola como também da pregação seriada que vem sendo. Lucas, ele tem algumas coisas que são peculiares dele. 500 termos entre Lucas e Atos que são exclusivos dele, termos da medicina que é utilizado apenas por ele, e também algumas sequências ele muda por ser também um historiador. Então, o seu estilo de escrever é diferente, o Espírito Santo de Deus se valia disso na inspiração da Escritura, e ele escrevia dessa forma. Então, também ele utilizou-se também desse termo aqui, nesse momento. Também é adotado por Paulo, com referência ao Evangelho aqui, quando ele diz, vos entreguei o que também recebi, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, o versículo de número 25 do capítulo 11, ele vai também utilizar esse termo. Vai se utilizar também lá no 2 Coríntios 3, 6. O derramamento do sangue indica para nós a morte de Cristo na cruz, em que uma nova aliança é inaugurada. Sua morte iminente substituirá os sacrifícios da lei antiga, como um novo modo de aproximação de Deus. Há 5 verdades aqui que podemos destacar aqui a esse respeito. Em primeiro lugar, é que a ceia também é uma ordenança. É um sacramento, mas uma ordenança. Fazer isto em memória de mim. Está mandando fazer isso sempre. Isso deve ser praticado por toda a história da igreja. Em segundo lugar, a ceia do Senhor é uma comemoração também, porque diz em memória de mim. O sacramento da ceia é para recordarmos quem Jesus foi, o que Jesus fez por nós e quem Jesus representa para nós. Em terceiro lugar, a ceia do Senhor é um agradecimento. O texto diz, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu. Jesus não parte o pão, símbolo de sua dolorosa morte, com lamentos e gemidos, mas com ações de graça. Ele faz esse ato com ação de graça. Em quarto lugar, a ceia do Senhor é uma comunhão, impossível ser feita por uma pessoa. Eu sou a igreja. Meu Deus, não cabe isso na ceia. O desigrejado, ele vai ter que, por fim na força, dizendo que eu sou cristão, pelo menos nesses atos que há na maioria das igrejas, que não seria uma coisa 100%, uma vez por mês a ceia, pelo menos uma vez ele teria que se reunir numa igreja, congregado com os outros para tomar a ceia, e não sozinho. E se não ceiar, não é cristão. Então ele fica no beco sem saída. Quinto lugar, a ceia do Senhor é uma garantia. O que diz aqui? Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Jesus inaugura a nova aliança em seu sangue, aqui nesse momento. Somos aceitos não por aquilo que fazemos para Deus, mas por aquilo que Deus fez por nós. Pelo sangue, temos livre acesso à presença de Deus, pelo sangue de Cristo Jesus. Só que, em se falando de ceia, tem sido motivo de grandes debates na história, e debates acirrados na história da igreja. Ou seja, não é unânime o entendimento desses símbolos. Então, há no mínimo 4 linhas de interpretações. Tem uma quinta que é muito fraca, não vale a pena nem relatar. Se relata isso aí quando é em seminários, em prova, se for
não for objetiva, você pode citar, mas as 4 grandes existem e devemos até relatar elas aqui. Alguns sabem, mas nós vamos falar aqui dessas 4 linhas de interpretação. Uma que aconteceu bastante na história, ainda é vigente, né, pelos romanistas, é a transubstanciação. A Igreja Romana crê que o pão e o vinho se transformam na hora da consagração dos elementos, eles se transformam de fato no corpo de Cristo. Tanto é que tem uma prática de enterrá-los, enterrar o que sobra, porque ali é o corpo de Cristo de fato, se transformou. Aconteceu esse mover e se transformou no corpo de Cristo. Sangue, nervos, ossos, a divindade de Cristo está ali, naquele momento, e não a destra de Deus Pai. A outra é a consubstanciação. A Igreja Luterana crê que os elementos não mudam sua substância, mas Cristo está presente fisicamente nos elementos e sob os elementos, estão com os elementos ali naquele momento. Lutero sustentava esse posicionamento. Embora a Igreja Luterana, a teologia dela, seja em grande, mas maioria parte, Philippe Melanchthon, mas alguns posicionamentos eles preservam de Lutero, como esse aqui da ceia. O outro posicionamento é o memorial, que é o mais praticado no mundo protestante, no mundo evangélico. Pentecostais, as igrejas neopentecostais, batistas, tanto que os batistas eles têm uma mesinha bonitinha que colocam lá, em memória de mim, lá na frente, né? É o memorial do reformador Zwinglio, que ele entendia que os elementos da ceia são apenas simbólicos e que ela é apenas um memorial para trazer-nos a lembrança do sacrifício de Cristo. Então, ali, naquele momento, não se transforma nos elementos, não está com os elementos, é apenas um memorial, assim é no posicionamento de Zwinglio. Ele debateu muito, né, Lutero, em relação a isso, enquanto alguém estava observando de longe e tomou um posicionamento que, inclusive, nós, presbiterianos, adotamos. A Igreja Presbiteriana adota o posicionamento de meio de graça, a presença real, ou seja, de Cristo no meio dos elementos espiritualmente. Então, o calvinismo ou o presbiterianismo entende que a ceia é mais do que um memorial. Não é apenas um memorial. É também um meio de graça, de tal forma que somos edificados pela participação na ceia, pois Jesus está presente espiritualmente naquele momento. A presença dele é real, espiritual ali nos alimentos. Pela fé, ele está presente no momento da mesa do Senhor. Espiritualmente, se repete exatamente o que temos aqui com os apóstolos e Cristo, e fazendo isso até a consumação de todas as coisas. E aí nos vem um pensamento. O culto com ceia, ele é um culto extremamente trino. Pois nós temos muitas crenças que permeiam no culto. A primeira é que a voz do Senhor está ativa aqui, no meio dos atos litúrgicos. Nós temos a voz do Senhor. Vamos pensar agora aqui na liturgia, o que acontece no culto. A leitura do texto bíblico, o Senhor fala primeiro no culto, através da leitura da palavra, a voz dele vindo dos céus assim. Também nós temos o momento em que nós cantamos a Escritura, que nós vimos aqui que o próprio Jesus cantou hinos, que não eram apenas músicas contemporâneas, mas eram salmos. Ele salmodiou ali com os seus apóstolos. Então, a voz do Senhor, através da leitura, temos o momento em que
cantamos a sua palavra, nós falamos com ele e nós ouvimos a sua voz por meio da pregação. A voz de Deus vindo do alto, de Deus Pai, através desses atos. Mas existe outro ato que acontece, que nos é invisível, mas nós sentimos. Que até teologicamente foi explicado na história da igreja, chamada pericorese. O Espírito Santo de Deus agindo no momento do ajuntamento. O Espírito Santo de Deus, ele passa pelo Pai, pelo Filho e na igreja. Inclusive, o Senhor Jesus orou por isso no Getsêmani, no capítulo 17 de João, nós vimos isso claramente. Então nós temos a voz de Deus e o Espírito Santo de Deus pairando no culto, indo em nossas mentes, iluminando, como diz Agostinho, explicado por muitos teólogos na história da igreja. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar quando nós nos reunimos. Mas além disso, a ceia sendo crida, e é assim, que a presença real dele está no ajuntamento, o culto se torna extremamente trino. Pai, Filho e Espírito Santo está naquele lugar, naquele culto. E o nosso culto tem que ser trino. Nós não temos a anomalia de se exaltar apenas o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Nós não exaltamos apenas o Pai, nem exaltamos apenas o Filho. Nós exaltamos o Deus Trino. E é o Deus Trino que decidiu, antes da fundação do mundo, todos aqueles que iriam ser salvos. Com esse entendimento, nós vamos ver que existe até uma falha no meio protestante, evangélico brasileiro e às vezes até no nosso meio. Todo culto era para ter ceia. Ou no mínimo, no dia da ceia, temos mais seriedade, mais aplicação, mais reflexão, mais ponderância, mais respeito por aquele momento, porque é um momento pico, auge, cume de todos os momentos que existem em nossa vida. No dia do Senhor, na ceia, é o momento principal de culto em nossas vidas. Nós devemos levar a sério isso, porque Jesus levou a sério. Jesus disse que esperou ansiosamente por esse momento, com os 12, que representam toda a igreja, a nova aliança em seu sangue. Os 12 que estavam ali, que pregariam a palavra, que Jesus orou não só por aqueles que estavam com ele, lá no capítulo 17 de João a gente vê isso, mas por todos aqueles que creem na palavra que era pregada por eles. E essa doutrina foi escrita, essa doutrina é lida no Novo Testamento, é pregada, é explicada. Apóstolo Paulo chega a dizer que assim como recebi, vos entreguei. Jesus, ele ensina isso aos discípulos, ele doutrina os discípulos com isso. E o apóstolo Paulo, mesmo não estando presente aqui, ele respeita esse momento e escreve à igreja para que seja feita com toda a seriedade, procurar ser feito sem mácula. E nós muitas vezes não levamos tão a sério tal coisa. Nós muitas vezes somos até preguiçosos em relação a isso. Nós sabemos de igrejas que fazem, inclusive, todo domingo a ceia. Algumas fazem. Outras não. Dá trabalho, não é? Às vezes tiraria um tempo precioso nosso, de um EBD,
ou algo parecido. Todas as vezes que se reunir em memória dele, deveria se fazer isso. Se cremos que a presença dele é real e somos adeptos de um culto trino, deveria ser feito sempre a ceia do Senhor, a trazermos para nós a presença do Deus trino e criador de todas as coisas. Que nós temos esses posicionamentos, aqui nós cremos dessa forma, mas muitas vezes não praticamos exatamente o que cremos. Nós cremos, de fato, que a presença de Cristo é real no momento da ceia. Assim nós cremos, como foi o posicionamento de João Calvino. E isso já foi ensinado a nós por praticamente todos os pastores. Pastor Fernando Filinto ensinou isso. Pastor Gesivaldo era um mestre nessa área da ceia. Pastor Aldenor ensinou tanto em doutrinas como em pregações. E pastor Alex tem nos ensinado muito bem. Então nós não somos meninos. Nós não bebemos apenas leite. Comida sólida nós comemos em relação a isso. Aqui, nessa pregação, eu posso estar chovendo no molhado para muita gente, mas temos que lembrar sempre essas coisas ao povo de Deus. Em segundo lugar, depois desse ponto mais alongado, nós temos o significado do pacto. O que Jesus quis dizer quando afirmou: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Nos outros evangelhos, nós temos derramado em favor de muitos. Aqui ele tinha os 12 e favor de vós. Em outros evangelhos, os mesmos, mas em favor de muitos. Obviamente, não foi derramado em favor de todos. Não. O sangue de Jesus foi derramado em favor dos eleitos. Há uma limitação. Em todos os lugares na Escritura a gente vai ver isso, né? Não precisa nem de uma aula precisa de PhD para entender isso. Até na parábola da semeadura, que chamam, mas que nós temos 4 solos, somente um solo é que persevera, né? Somente um solo floresce e são os eleitos. Fosse em porcentagem, era 25%. Não é todos. Até a representação. Cálice requer uma limitação. Não pode ir além do que está determinado. Então, existe uma determinação, existe uma quantidade de eleitos. Quem quiser reclamar, reclame com o Senhor. É vontade do nosso Senhor isso. A palavra aliança, o pacto, ela é comum na religião judaica. Isso era absolutamente comum. Era a base da religião judaica, que consistia no fato de Deus ter entrado num pacto com Israel. Isso era algo absolutamente normal para eles. Só que o povo sempre estava em débito com o Senhor. Como nós vemos na exposição dos profetas maiores, inclusive está sendo exposto ali a questão de Jeremias pelo pastor Alex. A gente vê ali como está em débito mesmo com Deus o povo, né? Posto que ninguém podia guardar a lei, o povo sempre estava em débito com o Senhor. Mas Jesus introduz aqui e ratifica um novo pacto, uma nova classe de relacionamento entre Deus e o ser humano. Essa não depende de ser alguém que cumpre com toda a lei sem pecar. Não. Mas no sangue que Jesus derramou,
O antigo pacto, ele ratificava a questão de sangue de animais, mas o novo pacto é ratificado no sangue de Jesus. A nova aliança está firmada no sangue de Jesus, que é derramado em favor de muitos, é derramado em favor de um povo, a saber, a igreja, o corpo de Cristo, que o Senhor arranca, o nosso Deus, arranca das trevas, do império das trevas, e envia para o Senhor Jesus. Inclusive, o Senhor Jesus orou por esses, e se orou, não vai ser arrebatado das mãos dele. Jamais, jamais. Na velha aliança, o povo buscava fazer o melhor para Deus, mas fracassava. Na nova aliança, Deus fez tudo pelo ser humano. Jesus se fez pecado e maldição por nós. Seu corpo foi entregue. Seu sangue foi vertido ali na cruz. Ele levou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Infelizmente, para quem acredita nisso, a redenção não é universal. Jesus derramou o seu sangue em favor de muitos, e não para remir todos. Ele derramou o seu sangue por um povo. Esse povo foi escolhido antes da fundação do mundo. Só esses crerão nele, o seguirão. Só esses iriam até a uma fogueira, ser queimados vivos e cantando salmos, como fez Joe Huss. Foi até citado hoje de manhã pelo pastor, pregando. Esses não dão para trás. Eles perseveram, porque o perseverante, o Senhor, perseverou. E aí nós vamos ter uma série de textos que vão declarar que não foi para remir todos o sangue de Jesus. Isaías 53, 12, Mateus 1, 21, 20, 28, Marcos 10, 45, João 10, 11, 14, 15, 27, 28. E temos vários textos que vão declarar isso. Se fosse para remir todos, ninguém ia se perder. Ninguém. A morte de Cristo foi vicária e substitutiva. Ele não morreu para possibilitar a salvação do seu povo. Ele morreu para efetivá-la. Morreu para concretizar a salvação do seu povo, que é chamado depois de corpo dele, noiva dele. Não foi para todo mundo que já existiu na história da humanidade. Inclusive, o Senhor, ele abrevia tempos de chegada do Evangelho em vários locais da história desse mundo, na história da igreja. A gente vai ver a chegada da igreja em certo tempo. Existem igrejas que não existem mais. Cadê as 7 igrejas do Apocalipse? Não existe mais, foi para o tempo deles, a salvação daquele tempo, daquele povo ali. Existiram pessoas na nossa família que não creram em Cristo e morreram antes de nós. E nós, crendo no Senhor Jesus,
nós lutamos para que daqui para frente a nossa família toda creia no Senhor, mas mesmo assim está debaixo da escolha do nosso Deus. Pode existir filhos nossos que não crerão no Senhor e não serão salvos, porque isso vem do Senhor. O sujeito nasce do alto. Inclusive, até hoje eu não consigo entender como é que nas traduções da nossa Bíblia, lá no capítulo 3 de João, não tem a questão necessário nascer de novo, Jesus diz. Ali está no grego, no original, nascer do alto, não é de novo, é do alto. Que até hoje está sendo, devia ter sei lá, vamos colocar aqui o literal, nascido do alto. Porque ninguém nasce de vontade própria, espiritualmente. Ninguém pode fazer isso. Ele morreu para efetivar essa salvação. Apocalipse 5:9, a palavra de Deus declara o seguinte: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus todo que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui não tem dizendo que são todas as pessoas, que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Para efetivar isso aqui, em todo lugar do mundo, nós teremos eleitos, mas todas as pessoas do mundo não são eleitas. Em terceiro lugar, a consumação do pacto. O versículo número 18, ele diz: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A ceia do Senhor aponta para o passado, e ali vemos a cruz de Cristo e seu sacrifício vigário em nosso favor, mas ela também aponta para o futuro, e ali vemos o céu, a festa das bodas do Cordeiro, quando ele, como anfitrião, nos receberá para o grande banquete celestial. A ênfase aqui está na reunião festiva com ele, não na duração ou dificuldade do tempo de espera. O crucificado, agora ressurreto, glorificado, entronizado, será o centro do banquete de Deus, que ele vai oferecer para a gente. E o sem número de ceias desembocará na ceia das bodas do Cordeiro, que nós temos descrito em Apocalipse 19, versículo de número 9. Quantidade infinita de ceias, de cultos que existirá aqui, vai desembocar naquela ceia das bodas do Cordeiro. Então, a ceia do Senhor não é um sacrifício, mas uma cerimônia iminente, celebrativa. Não é um funeral, mas é uma festa. Não é apenas uma lembrança, é um meio de graça. Não pode ser interrompida ao longo dos anos, não pode. Ela tem que acontecer. E sempre que se reunir em nome dele, do Senhor Jesus, ela deve ser realizada até que Jesus volte. Que em nome de Jesus, todos nós possamos refletir mais, ponderar mais, pensar mais no significado da ceia, porque é o momento mais sério que nós temos na semana para as igrejas que celebram todo o dia do Senhor, e o momento mais sério do mês para as igrejas que celebram uma vez por mês.
momento ímpar em nossas vidas, o momento da ceia do Senhor. Nós participamos da mesa dele, e não do pastor Alex, não dos presidentes, não. É a mesa do Senhor. Ele está presente naquele momento, por meio dos elementos, espiritualmente. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos orar aqui nesse momento. Deus Pai, ó Deus nosso, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, obrigado, ó Pai amado, por mais um dia Teu. Obrigado, ó Pai amado, pela Tua palavra, que é lida, cantada e que também proclamada. Te peço, ó Pai amado, que a Tua palavra possa florescer em nossos corações para não pecar contra Ti. E que ela seja o norte sempre, ó Pai, em todos os atos de nossa vida. Isso para a Tua glória, ó Pai amado. E que não levemos o Teu nome em vão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.